Jesus disse, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu estarei. Vamos nos preparar, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, mentalizar na figura amiga de nosso mestre amado Jesus, sentir as vibrações dos nossos guias espirituais que estão aproveitando esse momento, onde nós silenciamos a nossa mente das preocupações exteriores e focamos nesse ideal de somar nossas forças para que a espiritualidade amiga leve a todos que estão aflitos e sobrecarregados, os que partiram e os que ficaram, os que estão hospitalizados, pais de famílias desempregados, enfim, todos que não estão, de certa maneira, sabendo lidar com esse momento ao qual nós estamos passando. Momento abençoado porque Deus se preocupa com a queda da folha de uma árvore, quanto mais com a nossa vida, com a nossa encarnação. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, que Jesus continue a iluminar nosso lar e a nossa família, para que nós sejamos, aonde quer que estejamos, instrumentos da sua paz, levando uma palavra amiga, um consolo, uma palavra de esperança, silenciando aqueles que estão irritados, estão intolerantes, incompreensivos, porque faz parte da encarnação, não é? E hoje nós temos um tema maravilhoso escolhido por vocês, eu amei o tema, não é? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, o senhor Allan Kardec insere: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele inseriu uma passagem narrada por Jesus, que está lá em Marcos e em Mateus, onde Jesus interroga seus discípulos, se dirigindo a eles já para entender a mente daqueles discípulos do povo judeu, né? Que dizem os homens em relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Né? Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, ou Jeremias, ou alguns dos profetas. Ora, Elias tinha vivido 800 anos antes de Jesus. Jeremias, 600 anos antes de Jesus. João Batista era primo dele, foi quem o batizou no Rio Jordão. Então, como Jesus poderia ser um desses espíritos? É porque a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus do povo hebreu, cuja crença era de que tudo se acaba com a morte, não acreditavam em nada de que fosse espiritual. Por isso que até hoje ainda existe, né, os discípulos desses saduceus que negam, né, talvez para não terem que enfrentar um julgamento. Os judeus tinham uma vaga e incompleta noção acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Eles criam que um homem vivera e poderia reviver, mas eles não sabiam precisamente como isso se dava. A ressurreição, para eles, era a ideia de que o espírito poderia voltar no mesmo corpo, o corpo que tinha sido sepultado. Ele ia voltar. Mas a ciência prova que isso é impossível, porque todos os elementos que formam nossos corpos são os mesmos elementos que formam todos os corpos da natureza. E ao mergulharmos na Mãe Terra, eles voltam para compor outros corpos. Já a reencarnação é o mesmo espírito, a mesma alma, voltando em um novo corpo. Os pais cedem a matéria e o espírito vai se moldando e se ligando com a ajuda da equipe espiritual. É um processo árduo, é um processo trabalhoso, não é simples, não é fruto apenas de uma relação sexual. Isso passou muitas e muitas etapas de preparação para que pudesse uma mãe dizer: eu estou grávida, né? Mas tudo isso muito detalhado, tudo muito planejado, não existe o acaso, principalmente num momento como esse. O senhor Allan Kardec, na Revista Espírita, ele insere uma mensagem que ele recebeu de uma psicografia de um médium, Barão de Koch, e que traz excelentes reflexões, porque todos escreviam para Kardec para que ele pudesse colher
aquilo que fosse útil para a humanidade. E essa carta diz o seguinte: a doutrina da reencarnação é uma verdade incontestável. Isso foi em 1862, tá? Na revista publicada nessa época. E a reencarnação é uma verdade incontestável. Se o homem apenas quer pensar no amor, na sabedoria e na justiça de Deus, ele não pode admitir outra doutrina. Nenhuma outra doutrina prega essa bondade, essa misericórdia e essa justiça de Deus. Porque Deus só deseja a felicidade de seus filhos. Ora, o único meio que ele tem de um dia atingir essa felicidade plena só será possível através de encarnações sucessivas. Em 80, 90, 100 anos não daria tempo. Os espíritos que povoam o vosso globo, diz a carta, na maioria sempre o habitaram. Retornaram porque pouquíssimos mereceram a recompensa prometida por Deus de entrar no mundo dos felizes, ou seja, no céu, pois ainda não tinham purificado seus corações. Se nós examinarmos o problema da reencarnação sem preconceito, refletir sobre a existência do homem nas várias condições da sociedade e defrontá-las com a sabedoria, a justiça e a bondade de Deus, todas as dúvidas com relação à reencarnação desaparecerá. Como conciliar essa justiça e esse amor com uma única existência na qual todos nascem em posições diferentes, onde um é rico ao passo que o outro é pobre e miserável, em que um goza de saúde plena ao passo que o outro é afligido por doenças de toda sorte, tudo lhe falta. Aqui se encontram o prazer e a alegria, mais adiante a tristeza e a dor. Uns a inteligência é abençoada e bem desenvolvida, noutros a brutalidade e a ignorância. Então é possível crer que um Deus todo amor tenha feito nascer criaturas condenadas por toda a vida ao idiotismo e à demência, que tenha permitido que crianças na primavera de sua vida fossem arrebatadas dos seus pais, deixando-os na tristeza e na dor? Seria Deus o amor, a sabedoria e a justiça responsável pelos povos mergulhados na ignorância e na barbárie? Comparados às nações civilizadas, onde reinam as leis, a ordem, onde se cultivam a arte e as ciências, todos criados pelo mesmo Pai? Não. Não basta dizer, alguns dizem, não, mas a sabedoria de Deus estabeleceu essas coisas. Não. A sabedoria de Deus, antes de tudo, é o amor, é a justiça, é a fraternidade. O dogma da reencarnação esclarece tudo isso. Disse o Cristo: os homens não são apenas filhos de Deus, são também irmãos e irmãs da mesma família. Ora, essa expressão deve ser bem compreendida. Um bom pai terreno daria aos seus filhos aquilo que recusaria a outro? Como é que você tem dois filhos, a um você dá tudo que do bom e do melhor e o outro você recusa? Então Deus seria pior do que nós. Lançaria um abismo da miséria, jogando um filho lá embaixo dos viadutos, né, das calamidades, sem nenhum saneamento, ao passo que outro ele colocaria num castelo totalmente protegido, com todas as condições de crescimento sadio. Não, sendo Deus infinitamente amoroso, não estaria agindo com menos amor e humanidade do que o próprio homem? As diferentes posições do homem têm causa e essa causa é regida pelo amor. A bondade e a justiça de Deus, elas não podem encontrar sua razão senão na doutrina da reencarnação. Então essa carta do Barão Amarok, ela vem trazer para nós com muita clareza algo que fica irrefutável duvidar, discutir e contrariar. Porque Deus criou todos os espíritos iguais. Para ser justo, todos queriam que ser criados simples e ignorantes. Assim como o próprio Jesus foi criado igual a nós. A única diferença é que ele foi criado bilhões de anos atrás. E recebeu uma tarefa simples do Pai, depois que ele se tornou um Cristo. Construir um planeta e governá-lo até que ele se torne
um planeta de espíritos puros. Mas o tempo que foi dado a ele é a eternidade. É um bom tempo. E é o tempo que nós temos para nos mergulharmos. Então, nós somos criados simples, sem vício, sem virtude, mas com o livre-arbítrio de regular nossas ações conforme o nosso próprio instinto, que se está inscrito na nossa consciência, as leis de Deus, e que Ele nos dá o poder de distinguir o bem do mal. Hoje nós já não temos mais como serem chamados de inocentes e dizer eu não sabia o que fazia. Cada espírito está destinado a se aproximar de Deus e do Cristo o máximo que lhe for possível, como estamos fazendo agora. Nesse momento, a espiritualidade consegue penetrar na nossa consciência e bloquear situações desnecessárias para um sofrimento futuro. Então, nós vamos atingindo esse fim para adquirir conhecimento em todas as ciências, todas as filosofias e praticar todas as virtudes, em especial a virtude da caridade, já que fora da caridade não há salvação. Então, como essas qualidades superiores não se obtêm em apenas uma única existência, todos vamos precisar vir, como estamos fazendo, várias vezes para adquiri-las. A vida humana é uma escola. Por isso é que o espírito deve experimentar todas as condições sociais e, em cada uma delas, aplicar-se em cumprir a vontade divina. Resignar-se em tirar o máximo de proveito desse aprendizado, desenvolvendo a gratidão, que o impulsionará à prática da verdadeira caridade, dando de graça o que de graça recebeu, e assim fazer aos outros tudo o que gostaria que vos fosse feito. As causas que colocam um espírito em uma situação adversa são determinadas pela sua conduta em existências anteriores e a sua falta de resignação nessa conduta, nessa existência presente. O poder e a riqueza, a pobreza e a servidão são apenas provas que, se conduzidas com bom êxito, os preencherão de paz, pela consciência tranquila, em obediência à vontade do Pai. Porque se apenas a riqueza fosse condição de felicidade, muitos homens ricos não atentavam contra a sua própria vida. E nós não veríamos pessoas em condições de extrema necessidade felizes, gratos pela oportunidade de estarem respirando e vivendo junto com sua família. Dores insuportáveis, idiotismo, demência não são punições, são necessárias para o despertamento consciente desse espírito, que enquanto está dormindo, ao sair do corpo, ele sabe por que sofre e volta com mais vontade de se melhorar, para que em futuras encarnações ele possa vir com todas as suas aptidões, as suas mãos a seu serviço. Se ao término da existência o espírito entender que não passou com firmeza nas provas da vida, ele mesmo solicitará ao Pai uma nova oportunidade e, como um bom pai, não negará, porque sabe que é para o seu bem, sabe que é para a sua felicidade e o ajudará a escolher as condições mais propícias para que ele possa alcançar mais rapidamente. Pode-se falar não se pode falar, e quando nós nos retratamos a injustiça, quando o homem empregou mal a sua própria vida, as suas condições, para poder reparar suas faltas em outra existência. Então, se eu volto para reparar, isso não é justo, é justo, porque se fui eu mesmo que causei aflições, sou eu mesmo que tenho que corrigi-las. A injustiça não estaria na condenação imediata ao sofrimento eterno, sem nenhuma possibilidade de retorno? Ninguém fala, né, das penas eternas. Não, foi Deus. Como? Que Deus é esse que coloca alguém para sofrer eternamente por um simples equívoco, um estado de loucura, de perturbação? A Bíblia fala dos castigos eternos, mas isso não deveria ser entendido por uma única existência, tão triste e tão curta. O sofrimento é eterno enquanto não houver aprendizado. Duas situações. Se ela for desconfortável, ela parece ser eterna. Mas se ela for agradável, né, um casal trocando ali uma conversa agradável, amorosa, quando vê o tempo passou, o dia rarreou, nem perceberam.
Mas você no calor escaldante, quebrando pedra, levando chicotada, Ave Maria, passou 1 hora, mas parece que foi um dia de sofrimento. Deus quer dar a felicidade eterna como recompensa do bem, mas é preciso merecê-la. É preciso apenas uma vida longa ou de curta duração para alcançá-la? Não. Nós só temos uma vida, várias existências, ora na carne, ora fora da carne. Muitos perguntam, por que durante tanto tempo Deus tem ocultado esse dogma da reencarnação, cujo conhecimento é último à nossa felicidade para a humanidade? Por que não pregou logo de imediato? Se é tão bom, por que todos não a dominam? Não teria então amado mais os homens hoje do que ontem? O amor de Deus é de toda a eternidade. Para esclarecer os homens, ele enviou sábios, profetas, trouxe Jesus com sua mensagem libertadora. Não é uma prova de seu infinito amor, de sua infinita bondade? Como, porém, receberam os homens esse amor? E ao receberem, se melhoraram? Temos que fazer essa reflexão. Como na parábola do rico e do Lázaro, que está lá narrada pelo evangelista Lucas 16, 19, 31. Então, o evangelista diz que existia um rico que ele se furtava na abundância, se fartava na abundância. E Lázaro era um mendigo cheio de chagas, sentava na porta da sua mansão, à espera que caísse alguma migalha. E como ele não era atendido, ali ele dormia, os cães vinham, lambiam sua ferida. Mas um dia morreu o mendigo Lázaro e foi levado para o seio de Abraão. Mas morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando o rico em tormentos, ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, pede a Lázaro para que molhe a ponta dos seus dedos com águas e passe no meu lábio, que passe na minha língua, porque eu estou atormentado nas chamas. E o pai Abraão diz: entre vós e nós existe um abismo infinito, criado por tu mesmo, desse modo que ninguém pode passar daqui para aí e nem daí para aqui. Então o rico roga, então pede para que Lázaro vá na casa do meu pai. Eu tenho 5 irmãos, para que possa adverti-los e eles não cometam os mesmos equívocos que eu cometi. Mas Abraão diz: mas eles têm lá os profetas, eles têm Moisés. Eles não, mas se alguém for em espíritos dentre os mortos, eles vão se arrepender. E aí ele diz: olha, se eles não escutam Moisés, se eles não escutam os profetas, como é que eles vão acreditar que alguém ressuscitou dentre os mortos? Então, entre o rico e Lázaro, essa passagem personifica a humanidade rebelde à verdade de Deus. O rico é o símbolo dos que cuidam da vida do corpo e se esquecem da vida da alma. São os que se entregam a todos os gozos da matéria, os egoístas, os que vivem unicamente para si, independente da sua condição social, pois não é a fartura ou a carência material que os tornam insensíveis, mas a sua falta de empatia. Quantos a gente vê uma condição difícil, mas que tem o nariz arrebitado, orgulhosos, não falam nem com o vizinho do lado, nem com o vizinho do outro. Quando compra um aparelho de som, bota bem alto para mostrar que acabou de fazer uma compra. Esses são ricos de coisas materiais, se esquecem de cuidar da alma. Os de coração frio não conseguem os prazeres do céu, porque não os havia buscado. Não havia adquirido o tesouro que Jesus afirmava que os ladrões não roubam e as traças não corroem. Lázaro representa os excluídos, aqueles que a sociedade cega de valores espirituais despreza, abandonando-os pela própria sorte. Quantas vezes, por falta de tempo, por 1000 justificativas, pela nossa imperfeição, pelo pouco amor que temos no coração, a gente vê um irmão nosso mendigando na rua e às vezes a gente nem olha, porque possa ser que ele peça alguma coisa. Ou eu não levo alguma coisa com medo, né? Como se o mendigo fosse uma pessoa má,
como se ele não tivesse sentimentos, como se ele não amasse. Isso é fruto da nossa imperfeição. Porque se todos fossem assim, ninguém teria feito isso como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Dom Helder, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. Então, se um fez, todos podem fazer. Então, cada um faça no seu limite, com prudência, claro. Ninguém vai se atirar aí agora a ser o senhor da caridade e da fraternidade. Não, tem que ter cuidado, tem que ter prudência. Porque duas personalidades distintas, uma que gozou e a outra que sofreu. Uma a quem nada lhe faltava, outra que tudo lhe faltava. Vão trocar agora as condições, vão trocar agora as vestimentas, vão mudar de cenário. O mendigo vai para a abundância e o rico é que vai passar a mendigar numa próxima encarnação. Tem uma mensagem do Sr. Allan Kardec na obra O Céu e o Inferno, que fica como dever de casa, que está na 4ª parte, Espíritos Felizes, uma comunicação denominada Max, o mendigo, vocês vão amar. É o reverso da moeda, Lázaro e o mendigo. A moeda tem dois lados, que se apresenta a todos no dia do julgamento, onde a consciência vai mostrar o que um fez e o que o outro não fez. De um lado traz a figura de um rei, mas do outro traz o seu valor real. Assim acontece também conosco. Cada um de nós é uma medalha. E como medalha vale segundo o seu câmbio corrente, nós valemos de acordo com o câmbio espiritual, que taxa o valor de nossas almas através de nossas ações. Acontece o mesmo com os que olham o homem só pelas aparências, pelo exterior, a esfinge da vaidade, do egoísmo e do orgulho. O que vale no homem é o seu interior, ou seja, o espírito com suas dores, suas vontades, suas necessidades, suas fraquezas, para que a gente possa, muitas vezes, emprestar-lhe apenas o ouvido, o ombro e chorar junto. Lázaro, o mendigo, foi conduzido pelos anjos ao seio de Abraão e o rico foi posto no Hades. Seio de Abraão é o mundo da imortalidade, da luz da verdade, onde aprendemos a amar a Deus e ao próximo infinitamente. Os antigos acreditavam na existência de um mundo subterrâneo, para o qual iam as almas daqueles que não foram bons na terra. Era o que eles chamavam de Hades. O corpo era sepultado e o espírito era localizado nessas entranhas da terra. Daí, essas almas não poderiam sair, como nós, presos nesse corpo de carne, não podemos sair. Estamos algemados a essa carne pesada. Entretanto, os espíritos que entravam no Hades, viam com os olhos da alma e sabiam, portanto, tudo o que se passava no seio de Abraão. Que é o que acontece àqueles que antes de deitar entram em prece, se libertam dessa caverna pesada e adentram no plano espiritual para se encontrar com os amigos, para fazer uma revisão do seu projeto reencarnatório e no dia seguinte voltar mais motivado. O orgulho diz: acordei com uma ideia maravilhosa, acordei com a solução de meu problema, eu sou fantástico. E se esquece de agradecer ao guia espiritual e aos espíritos amigos que fazem parte desse projeto, porque o projeto é coletivo. E era justamente nisso que consistia o sofrimento deles, de verem o que se passava no alto e não poderem participar dessas regalias, que só eram concedidas àqueles que, como Lázaro, haviam saldado a sua conta espiritual, seus dívidas do passado. Por isso diz o Evangelho que o rico levantou para os olhos e viu longe Abraão, e Lázaro, no seu seio, clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. O rico queria água. O rico queria água. Não se podia pedir vinhos e licores no Hades. Só podia se pedir água, porque a sede que ele tinha não era a sede do corpo. Era daquela água que Jesus disse: quem beber da minha água jamais sentirá sede. Porque o corpo estava no sepulcro, então era o espírito
espírito que estava sedento. Então a sede dele não podia ser de água material. Era a sede da consolação, a sede da esperança, a sede do perdão que nós estamos agora vibrando e pedindo a Deus que nos fortaleça nessa caminhada, que nos fortaleça nessa entrega, porque muitas aflições vão bater na nossa porta, na nossa residência, na nossa casa espiritual, no nosso ambiente de trabalho, porque nem todos estão tendo essa oportunidade como nós, de recebermos essas bênçãos, essa energia, esses fluidos salutares que estão matando a nossa sede, anulando nossas fraquezas, nos dando esperança e a certeza de que nós vamos sim sair vencedores nessa jornada encarnatória. Pede água da vida, água da salvação. Aquela água que Jesus ofereceu a Samaria, água do perdão dos pecados, que o rico havia cometido contra todos os que mendigavam. Aos homens, uma migalha da caridade, de atenção, de respeito. Era tudo o que Lázaro queria. Era um pouco de atenção, de se sentir amado, protegido e querido. Que muitas vezes um pedinte bate à nossa porta. Ele pede água porque ele não conhece a linguagem, não sabe que se ele pedir um abraço, um carinho, uma prece, se nós vamos oferecer, ele achar que ele está louco. A volta do espírito ao mundo corpóreo, ou seja, a reencarnação, é reconhecida desde os tempos remotos. Os hindus, os egípcios, os gregos sabiam que a alma poderia voltar à Terra usando um novo corpo. Esses povos acreditavam que, por efeito de determinada punição, essa volta à vida física poderia dar-se, inclusive, no corpo de um animal. Também os judeus. Os judeus sabiam da volta do espírito ao mundo corpóreo. A reencarnação para eles ocorria em algumas situações um tanto especiais. Ou para concluir o que não estivesse conseguindo terminar numa vida, ou para serem punidos pelos males praticados. E ensina Jesus claramente isso e diz: se a tua mão e o teu pé te escandalizar, corta-a e atira para bem longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos, dois pés e seres lançado no fogo do eterno, no fogo eterno. Está claro que Jesus se referia a uma nova encarnação de espírito, pois seria absurda uma recomendação no sentido de alguém mutilar seu próprio corpo. Até porque o mestre diz: melhor te é entrar na vida, ou seja, renascer, voltar a habitar no mundo material. E há uma outra situação em que os judeus julgavam ser possível a reencarnação, o cumprimento de uma missão. O exemplo mais claro, é o da esperada volta do profeta Elias para a preparação dos caminhos do Senhor, os caminhos do Messias, o Messias que deveria vir. Conforme atesta o próprio Mestre, e se quereis dar crédito, este é o Elias que devia vir, referindo-se a João Batista. Assim como na lei de causa e efeito, Elias mandou capitar a cabeça de 400 seguidores de Baal, ele tem a sua cabeça decapitada, solicitada pela filha por Salomé. Então, coube ao Espiritismo trazer o conhecimento da reencarnação ao mundo espiritual e o fez dando uma visão muito mais ampla e profunda, demonstrando que todos os espíritos reencarnam não apenas para a solução de equívocos de uma vida passada, mas para o cumprimento de determinada missão, mas pela necessidade inerente da própria criação. Precisamos evoluir. A missão da paternidade, a missão da obediência ao filho, a missão de renunciar às más inclinações, a missão de ser instrumento na construção da felicidade daqueles que dividem conosco o mesmo teto. A gente acha que missão são coisas grandiosas, imensas. São coisas pequeninas, porque quem está seguro no pouco, Deus lhe oferecerá o mundo. Na pergunta 230 do Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec ele faz essa pergunta: já que a reencarnação era tão importante, se o espírito não progride também quando está na pátria espiritual? Porque ele desencarna, passa
um dia, 2 dias, horas, anos, séculos para reencarnar, e nesse período lá, ele não evolui? Ele pode se melhorar bastante, enquanto está na erraticidade, que é o período entre uma encarnação a outra. Pode se melhorar muito, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Porque nós temos que provar que aquele conhecimento é verdadeiro, né? Eu amo Jesus, eu tenho muita fé em Deus. Agora, na hora dessa pandemia, na hora que eu estou ali com o anjo libertador da morte me chamando, eu tenho que me proteger, eu tenho que seguir as recomendações dos espíritos que estudaram para isso, que são os médicos, mas sem medo. Esse cuidado que nós já deveríamos ter sido educados há muito tempo, porque as gripes e os vírus, as bactérias estão soltas por aí há muito tempo. Graças a Deus, uma grande maioria irá realizar transformações profundas na sua educação, da sua higiene pessoal e ser instrumento, como nossos irmãos japoneses já fazem há muito tempo, quando estiveram aqui na Copa do Mundo e antes de sair do estádio, deixaram tudo limpo como encontraram. Então é preciso que nós estejamos, isso é um trabalho individual. Não espere que o mundo se regenere a si mesmo. A regeneração é pessoal. De quantos milênios nós vamos necessitar para pormos em prática integralmente o ensinamento como esse que Jesus deixou para nós? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Será numa encarnação que a gente vai conseguir plenamente amar o inimigo? Perdoar um ente querido dentro de casa, às vezes um filho, uma mãe, um marido, um irmão, a gente fica chateado um tempão até voltar a se falar de novo. Então é preciso, quantos milênios nós vamos necessitar? Espíritos ainda vacilantes entre o bem e o mal, que não sabemos amar plenamente, nem os amigos, quiçá os que estão distantes. Graças aos esclarecimentos trazidos pelo Espiritismo, inseridos na obra da codificação, nós temos, se o Espírito fosse criado juntamente com o corpo, como ficaria a justiça de Deus ante a flagrante diferença existência entre as oportunidades diferidas entre o homem e a mulher? Quando na família ou na sociedade, ou até mesmo nas religiões. Seria o caso de a mulher perguntar, e muitas perguntam, por que Deus criou mulheres sem as consultar para sofrerem abusos, em muitos casos cerceamento de liberdade, por parte dos próprios pais, por parte dos maridos e algumas exigências, a violência, a brutalidade, algumas nações aí que castram a sua liberdade. Então, por que o Espírito veio mulher? Enquanto lhe pesam no ombro sérias responsabilidades no encaminhamento e manutenção dos filhos, no equilíbrio da harmonia do lar. Se não houvesse experiências anteriores, como explicar a rebeldia, o mau caráter de um filho que tem toda a ancestralidade construída por pessoas dignas? Alguém poderia objetar dizendo que é herança genética de um parente longínquo. Mas que culpa tem os pais de hoje? Por que Deus permitiria que esses genes danosos entrassem na formação dessa alma? Por acaso, a alma seria produto do corpo? E o senhor Allan Kardec, na pergunta 201, ele diz, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o corpo de uma mulher numa existência futura e vice-versa? E os espíritos dizem, são os mesmos espíritos que animam os corpos de homens e mulheres, porque o espírito em si, ele não tem sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, cada posição social, cada experiência social lhe oferece uma prova, uma oportunidade que, se for bem cumprida, ou seja, cumprida com amor sincero, com respeito, novas oportunidades para novas experiências lhe dirão. Por quê? O que seria daquele homem
que só reencarnasse como homem ou aquela mulher reencarnasse só como mulher. Eles só saberiam coisas de homens ou coisas de mulheres. E a gente, mais ou menos, até que traça direitinho, não é? Mais ou menos, algumas coisas de homens e de mulheres. Mas tem coisas que só a mulher sabe fazer. É a sensibilidade, a doçura, a paciência, a tolerância, a delicadeza. Daí a necessidade desse homem bruto precisar planejar suas encarnações futuras. Porque na modelação do perispírito para a maternidade, para o entendimento da arte, da música, da poesia, é preciso que esse corpo tenha leveza com o mundo espiritual. E a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante no seu progresso. Quando se acha depositado todas as impurezas, despojado de todas as impurezas, ele não tem mais necessidade das provas corporais, exceto em missão. E aí ele fica sendo, depois dessa encarnação, na sua última encarnação, um espírito puro, um bem-aventurado, onde algumas religiões chamam de anjos, nós chamamos de espírito puro, um bem-aventurado. Então é preciso nós entendermos que não estamos todos no mesmo barco, como diz o poeta, nós estamos todos na mesma tempestade, cada um agindo com os recursos que detém para adquirirem experiências para voltarem bem melhor. Do livro Encontro de Paz, Psicografia do Espírito Cassimiro Cunha, através de Chico Xavier, ele tem um item que diz: acorda e ajuda. Ouvides cada hora na luz de Deus e busca-te, que a nossa grande família luta e sofre em toda parte. Isolamento e egoísmo são meros caprichos vãos. No universo limitado, todos nós somos irmãos. Respira o sol da verdade, ilusão é sombra e pó. Ontem, agora e amanhã são frases de um tempo só. Qual tronco que se equilibra, fortemente enraizado, nosso presente obedece à formação do passado. Mendigos que vês ao longe, chorando ao vento escarrinho, já beberam quase sempre da taça desse caminho, velhos tristes sobre a noite. Esse desencanto e doença muitas vezes são credores da tua aflição imensa. Crianças ao desabrigo, em planto desolador, comumente foram e bênçãos ao teu amor. Amanhã despertarás, na luz do grande além. Consagra-te desde agora ao campo do eterno bem. Descerra as chagas da vida, o templo do coração. Os braços da caridade são a chave do coração. Que Jesus nos proteja, que Jesus nos ilumine, que Jesus nos abençoe, que Jesus permita que nós tenhamos diariamente essa ligação de amizade sincera que a gente está vendo aqui, vocês emanando, e eu recebo toda a bênção. Minha querida Aninha, que eu não tinha visto, Dantas, né, Sônia Dantas, Tatiana Lins, Elisângela, Joselma, né, todos amigos de verdade, que com certeza nós sabemos que necessitamos um do outro, que estejamos durante toda a semana vibrando para nos encontrarmos no próximo domingo. Boa noite, fiquem com Deus e muita paz.